Confissões de Santo Agostinho. Primeiro livro, do nascimento aos 15 anos. Capítulo 5. Desejo de Deus. Quem me fará descansar em ti? Quem fará com que venhas ao meu coração e o inebries a ponto de eu esquecer os meus males e me abraçar a ti, meu único bem? Que és para mim? Tem misericórdia para que eu fale. Que sou eu aos teus olhos, para que me ordenes amar-te, e, se eu não fizer, te indignares e me ameaçares com imensas desventuras? Como se o não te amar já fosse desgraça pequena. Dize-me, por compaixão, Senhor meu Deus, o que és tu para mim? Dize a minha alma, eu sou a tua salvação. Dize de forma que eu te escute. Os ouvidos do meu coração estão diante de ti, Senhor. Abre-os e dize a minha alma, eu sou a tua salvação. Correrei atrás destas palavras e te segurarei. Não escondas de mim a tua face, que eu morra para contemplá-la e para não morrer. Minha alma é morada muito estreita para te receber, será alargada por ti, Senhor. Está em ruínas, restaura. Tem coisas que ofendem aos teus olhos, eu o sei e confesso, mas quem pode purificá-la? A quem, senão a ti, eu clamarei? Purifica-me, Senhor, dos pecados ocultos e perdoa teu servo as culpas alheias. Creio e por isso falo, Senhor. Tu o sabes. Não te confessei contra as minhas faltas, meu Deus, e não perdoaste a maldade do meu coração? Não discuto contigo, que és a verdade, e não quero enganar a mim mesmo, para que a minha iniquidade não minta a si mesma. Não discuto contigo, porque, se te lembrares de nossos pecados, Senhor, quem suportará teu olhar? Capítulo 6. Mistério da natureza humana e sua finitude. Deus é eterno. Deixa, no entanto, que eu fale diante de tua misericórdia. Eu, que sou pó e cinza. Deixa-me falar, já que a tua misericórdia me dirijo, e não a um homem pronto a escarnecer de mim. Talvez também tu te rias de mim, mas se olhares para mim, terás misericórdia. Que pretendo dizer, Senhor meu Deus, senão que não sei de onde vim para cá, para esta vida mortal, ou antes, para esta morte vital? Não sei, mas fui acolhido pelas consolações de tua misericórdia. Assim me disseram meus pais. De um me tiraste e de outro me formaste no tempo. Eu de fato não me lembro. Acolheram-me, então, as doçuras do leite humano, mas não eram minha mãe nem minhas amas que me enchiam os seus seios. Eras tu, Senhor, que me davas por meio delas o alimento da infância, segundo o plano pelo qual dispuseste todas as riquezas até o mais profundo das coisas. Fazias também com que eu não desejasse mais do que me davas, e as minhas amas que não me quisessem dar senão o que lhes concedias. Movidas por afeição desordenada, davam-me aquilo de que tinham em abundância, graças a ti. O bem delas recebido era para elas igualmente um bem, do qual não eram elas a origem, mas intermediárias dele. Porque de ti, ó Deus, me vêm todos os bens, e do meu Deus toda a minha salvação. Percebi isso mais tarde, quando bradaste através desses mesmos dons que interior e exteriormente concedes. Mas então, eu nada mais sabia senão sugar o leite, aquietar-me com o que agradava aos meus sentidos e chorar o que importunava a minha carne, e nada mais. Em seguida, comecei também a rir, primeiro enquanto dormia, depois acordado. Destas minhas ações fui informado, e nelas acreditei pelo exemplo dado pelas outras crianças. Eu mesmo nada lembro daquele tempo. Pouco a pouco, ia reconhecendo o lugar onde me encontrava e queria manifestar meus desejos às pessoas que deviam satisfazê-los, mas não conseguia, porque eles estavam dentro de minha alma e elas estavam fora, e através de nenhuma percepção teriam podido penetrar no âmago de minha alma.
E assim eu me debatia e gritava, exprimindo uns poucos sinais proporcionais aos meus desejos, como eu podia e de maneira inadequada. Se não me obedeciam, ou porque não me entendiam, ou por medo de me fazerem mal, eu me indignava com essas pessoas grandes e insubmissas, que, sendo livres, recusavam ser minhas escravas. Chorando, eu me vingava delas. Assim são as crianças, como depois pude observar. Inconscientemente, elas me informaram daquilo que eu tinha sido, melhor do que os meus competentes educadores. Minha infância morreu há muito, e eu ainda vivo. Mas tu, Senhor, que estás sempre vivo, e em quem nada morre, pois és anterior ao começo dos séculos, e a tudo o que se possa dizer anterior. Tu és o Deus e o Senhor de tudo que criaste. Em ti permanecem estáveis as causas de todas as coisas instáveis. Permanecem imutáveis os princípios de todas as coisas mutáveis. Permanecem eternas as razões de tudo o que é temporal e irracional. Dize-me, Senhor, eu te suplico, tu que tens compaixão da minha miséria, dize-me se a minha infância sucedeu a outra vida já morta. Se tal idade não seria o tempo passado nas entranhas de minha mãe. Pois alguma coisa me revelaram dessa vida, e eu mesmo vi mulheres grávidas. Mas antes disso, que era eu, meu Deus, ó minha doçura? Existi, porventura, em qualquer parte? Fui alguém? Não tenho ninguém que saiba responder essas perguntas, nem meu pai, nem minha mãe, nem a experiência de outrem, nem a minha memória. Sorris, talvez, de minhas perguntas, tu que ordenas louvar-te e glorificar-te apenas pelas coisas que conheço. Eu te glorifico, Senhor do céu e da terra, louvando-te por meu nascimento e pela infância, da qual não me lembro. Concedeste ao homem a possibilidade de reconstruir o próprio passado pelo que vê dos outros homens, e de acreditar em muitas ações também pelo testemunho de humildes mulheres. Eu já existia, era já vivo então, e no fim da minha infância já procurava maneira de manifestar aos outros os meus sentimentos. De onde poderia vir tal criatura, senão de ti, Senhor? Alguém pode ser autor de sua própria criação? E de onde pode surgir em nós a fonte do ser e da vida, senão de ti, Senhor? Para quem existir e viver não são realidades distintas, pois o supremo existir e o supremo viver é uma coisa só? És tu o ser supremo, e não mudas. Em ti o dia de hoje não passa, e no entanto passa por ti. Pois todas as realidades deste mundo residem em ti, e não teriam meios para passar se tu não as contivesses. E porque teus anos não têm fim, os teus anos são o dia de hoje. Quanto dos dias nossos e dos nossos pais já passaram por este teu hoje, e dele receberam a medida e o modo de existir? E quantos ainda passarão e receberão a medida e o modo de sua existência? Tu, porém, és o mesmo eternamente, e todas as coisas de amanhã e do futuro, de ontem e do passado, hoje as farás, hoje as fizeste. Que posso fazer se alguém não compreende? Que exulte dizendo, que mistério é este? Que exulte e prefira encontrar-te, não te compreendendo, a não te encontrar, compreendendo. Capítulo 7. Agostinho recorda os pecados cometidos na infância. Ouve-me, Senhor. Ai dos pecados dos homens. É um homem que assim fala, e dele te compadeces, porque és o seu Criador, e não o autor do seu pecado. Quem me poderá lembrar os pecados cometidos na infância, já que ninguém há que diante de ti seja imune ao pecado, nem mesmo recém-nascido, com um dia apenas de vida sobre a terra? Quem, senão um pequerrucho, onde vejo a imagem daquilo que não lembro de mim mesmo? Qual era então o meu pecado? Seria talvez o de buscar avidamente, aos berros, os seios da minha mãe? Se mostrasse hoje a mesma avidez, não pelo seio materno, é claro, mas pelos alimentos próprios da minha idade, seria justamente escarnecido e censurado.
Meu procedimento era então repreensível. Mas como não teria podido compreender as reprimendas, nem a razão nem os costumes permitiam que eu fosse reprovado. Com o crescer dos anos, extirpamos e atiramos fora tais defeitos, e nunca vi ninguém que, para cortar o mal, rejeitasse conscientemente o bem. Ou seria justo, mesmo tendo em conta a idade, exigir chorando o que seria prejudicial, indignar-se com violência contra homens adultos de condição livre, e contra os pais e outras pessoas sensatas que não aceitavam satisfazer a certos desejos? Justo, mesmo tendo em conta a idade, exigir chorando o que seria prejudicial, indignar-se com violência contra homens adultos e de condição livre, e contra os pais e outras pessoas sensatas que não aceitavam satisfazer a certos desejos? Seria justo fazer todo o possível para prejudicá-los, porque eles não se prestavam a obedecer a ordens que seriam nocivas? Portanto, a inocência das crianças reside na fragilidade dos membros, não na alma. Vi e observei bem uma criança dominada pela inveja. Não falava ainda, mas olhava, pálida e incitada para seu irmão de leite. Quem já não observou esse fato? Dizem que as mães e amas têm não sei que remédio para eliminar tais defeitos. Sem dúvida, não é inocente a criança que, diante da fonte generosa e abundante de leite, não admite dividi-la com um irmão, embora muito necessitado desse alimento para sustentar a vida. No entanto, tais fatos são tolerados com indulgência, não por serem de pouca ou nenhuma importância, mas porque desaparecerão ao correr dos anos. Prova disso é que nos irritamos contra tal procedimento, quando o surpreendemos em pessoa de mais idade. E tu, Senhor meu Deus, que a criança deste a vida e um corpo, como se vê, dotado de sentido, composto de membros, ornado de beleza, ele insuflaste os impulsos vitais para defender a sua própria integridade. Ordenas que eu te louve por todas estas obras, que te celebre e cante o teu nome, ó Altíssimo, porque és o Senhor onipotente e bom, ainda que somente essas coisas tivesses criado. Nenhum outro as pode fazer senão tu, ó Deus único, de quem promana toda a harmonia, ó forma perfeita, que formas todas as coisas e que tudo ordenas de acordo com as tuas próprias leis. Por isso, Senhor, não me agrada considerar como parte integrante da minha vida terrena essa idade que não lembro ter vivido, a respeito da qual creio no que me dizem os outros e nas conjecturas, aliás muito bem fundadas, que formei a observar as outras crianças. Esse tempo de memória envolto em trevas encontra paralelo na época em que vivi no seio materno. E se fui concebido na iniquidade e no pecado me alimentou a minha mãe no seu seio, onde foi, eu te suplico, meu Deus? Onde foi, meu Senhor, eu teu servo, onde e quando foi que estive inocente? Mas deixemos de lado esse tempo. Que tenho eu a ver com ele, se dele não conservo o menor vestígio? Continua.